Opa! Olá, Rondônia! Sejam bem-vindos no nosso bate-papo semanal Política com Café, aqui no Rondônia ao Vivo, que é o site de maior audiência do estado de Rondônia. Sejam muito bem-vindos. E semana passada nós fizemos na quinta, e hoje voltamos para as terças-feiras, que é o nosso horário, 3:30 da tarde, às terças-feiras. Então sejam bem-vindos. E o nosso convidado de hoje é o Marcelo Lucas. Marcelo Lucas, ele é diretor e sócio da usina de etanol de Rondônia, que está sendo instalada lá em Cerejeira. Olha só que momento importante para Rondônia, quando nós estamos aproveitando a nossa matéria-prima, industrializando e gerando com isso mais valor agregado aos nossos produtos. Seja muito bem-vindo, Marcelo Lucas, ao Política com Café. Boa tarde, Janir. Obrigado pelo convite. Cumprimentar todos os ouvintes do Rondônia ao Vivo. Dizer que é um prazer estar aqui contigo, batendo esse papo com o café. E estou aqui hoje para trazer informação para o rondoniense e contar o que de bom está acontecendo no estado. Talvez muitos, principalmente da capital, não conseguem ter acesso às informações, mas tem coisa boa no interior acontecendo e que vai beneficiar todos aqui do estado. Olha só. Marcelo, Cerejeiras é o maior produtor de milho do estado de Rondônia, é isso? E agora vocês estão implementando lá uma usina de etanol à base de milho, é isso? É isso, Janeiro. A região do Cone Sul do estado hoje é a região que tem a maior produção de milho dentro do estado. É uma região que se consolidou a agricultura a cultivo do milho, da soja. E nós estamos fazendo um empreendimento, um investimento numa indústria que vai processar esse grão, vai transformar o grão do milho em etanol para abastecer aí os veículos ou para misturar na gasolina, que hoje a gasolina tem um percentual de mistura, e gerar um produto chamado DDG, que vai para a ração animal, para a ração bovina, de suínos, de frango, de peixes. Então a gente vai ter a matéria-prima aí para transformar esse resíduo da usina em proteína animal dentro do estado. Olha só, enquanto essa usina não funciona, só para o pessoal que está nos assistindo entender para onde vai esse milho, porque a produção é muito grande, Rondônia está produzindo muito. Hoje Rondônia consome parte do milho produzido, mas a grande maioria, um volume bem expressivo do milho que é produzido dentro do estado, ele vai para exportação. Ele é exportado através do Porto Velho, dos portos aqui, e esse milho vai para outros países. Então é uma commodity que é produzida dentro do estado e que percorre muitas vezes aí todo o eixo central do estado pela BR-364, vem até Porto Velho e é exportado praticamente sem deixar nada para o nosso estado, né? A arrecadação sobre o milho, tem uma lei hoje que é a Lei Candir, que beneficia a exportação. Então, a arrecadação do estado, a geração de emprego e renda, emprego e renda é feito lá na produção, mas após a produção a gente não tem a industrialização do produto, o produto vai para a exportação, acaba não deixando quase que nada para o nosso estado. Olha só, os Estados Unidos estavam comprando milho daqui e do Mato Grosso para transformar em etanol lá, né? Sim, de janeiro. Esse movimento de milho acontece no mundo inteiro. Certo. Em alguns momentos o Brasil exporta milho para os Estados Unidos e também exporta para outros países, para a Europa, para a China, enfim. Sim. Mas os Estados Unidos hoje é um grande produtor de etanol. É o país precursor, onde começou um movimento grande de usinas de etanol. E lá nos Estados Unidos hoje se produz muito etanol de milho, é a base do etanol deles. É o milho diferente do nosso aqui, que tem um percentual de etanol de cana. Lá 90% ou até mais, fale minha memória, da exportação, da produção de etanol é baseado no milho. E aqui no Brasil era mais cana-de-açúcar, né? Agora que começou. No Brasil a cana-de-açúcar. Tem algumas usinas grandes naquele Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a base de milho. Isso, o Mato Grosso, as maiores usinas estão hoje no estado do Mato Grosso. Na BR-163, a Impasa, a EFS.
grandes indústrias se instalaram. Sim. No Mato Grosso do Sul tem, na Bahia, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Então, é um movimento industrial que tem crescido muito dentro do país. Nos últimos 10 anos, a produção de etanol de milho se transformou dentro, principalmente no Mato Grosso. O Mato Grosso hoje é o maior produtor de etanol do Brasil. Olha só. Marcelo, as pessoas podem tentar entender, mas seria bom que você explicasse. Quando se imagina o etanol de cana, se imagina o etanol mais barato, já que o milho tem toda essa... Ela é uma commodity muito disputada e produto de exportação e etc. Por que o etanol de milho é viável? Você falou ali do resíduo que sobra para a ração, enfim, ele é aproveitado totalmente. Hoje o etanol feito da cana-de-açúcar, ela tem 2 fatores que prejudicam e tem alguns que beneficiam. A produção por hectare, no hectare cultivado de etanol de cana é maior do que o milho. Então é um ponto positivo para a cana. Porém, a cana tem dois fatores que competem um pouco. O primeiro fator é a questão do açúcar. Então, a cana sai 2 produtos, ou você faz etanol ou você faz o açúcar. E o açúcar está em alta no mundo inteiro, então compete o etanol com o açúcar, tem essa dificuldade. E a dificuldade maior da cana hoje é a sazonalidade, porque você não consegue armazenar a cana. Você não tem como armazenar uma cana para processar ela o ano todo. Então a produção da cana se dá em 5 meses do ano. E essa usina fica parada o resto do ano porque ela não tem matéria-prima e a cana não produz o ano todo. Já o milho tem a vantagem que você consegue armazenar ele. Você coloca no silo, ele fica lá armazenado dentro dos padrões e técnicas de armazenamento, ele se mantém por 2, 3, 4, até 5 anos. Então a usina de etanol de milho, ela trabalha 24 horas por dia, 350 dias por ano, que tem que parar uns dias lá para manutenção, produzindo sem parar. Então ela tem uma vantagem produtiva de trabalhar praticamente 12 meses do ano. E além do etanol, ela produz um produto chamado DDG, que é um produto que é o farelo que sobra lá, o resíduo, vamos dizer assim, da produção, que vai para a ração animal. Então, ela não tem o resíduo como a cana produz. A cana produz o bagaço e a vinhaça. O etanol de milho, não. O resíduo produzido é o DDG que vai para a ração animal. Olha só. E com a produção desses resíduos, assim como sobra das indústrias de óleo, a parte do soja, agora o milho da indústria do álcool, isso aí vai incentivar o surgimento de granjas de suínos, de frango, porque ainda é precário em Rondônia, essa parte ainda não está sendo bem explorada, a parte da produção de suína e a aviária, não é isso? Você acha que isso incentiva um pouco mais? Janeiro, eu costumo brincar que a usina de etanol vai ser a porta de entrada para outros empreendimentos se instalarem dentro do estado. Dentre eles, os frigoríficos. Pensando mais aí no suíno e no frango. O frango até já existe, uma planta em Espigão que funciona. Norte, né? Provavelmente ela deve aumentar, porque vai ter uma disponibilidade de matéria-prima mais próximo dela. Hoje a Avenorte provavelmente traga aí essa ração, esse produto, esses insumos para fazer a ração dela do Mato Grosso. É o que acontece nos confinamentos. Então, tendencia-se a se criar outras empresas no entorno da usina que vão transformar esse DDG em ração animal para fornecer a criadores de suínos, ou frango, ou o próprio peixe que já tem dentro do estado também será beneficiado. E a pecuária. A pecuária é uma grande consumidora de DDG hoje dentro do estado. O DDG nosso que é consumido aí nos confinamentos, nos semi-confinamentos, vem do Mato Grosso. Então, hoje os nossos consumidores estão indo no Mato Grosso buscar um produto para tratar o gado aqui dentro do estado. Então, nós teremos aí uma mudança nesse fluxo e vai ser produzido aqui dentro. Então, é natural que se crie outros empreendimentos
para transformar esse DDG em proteína animal. E esse método de criação de gado por confinamento está crescendo bastante em Rondônia. A gente vê que a produção, mesmo não aumentando a área de pastagem, está aumentando o rebanho, quer dizer, está havendo bastante confinamento, né? E isso vem a ajudar esse processo, né? A gente brinca que o gado, ele precisa de comida, não de espaço. É verdade. Então, assim, um exemplo disso é o próprio Mato Grosso. Até poucos anos atrás, os maiores criadores de boi do país eram o Pará, o Mato Grosso do Sul, e o Mato Grosso ultrapassou todos. Hoje o maior produtor de gado do Brasil é o estado do Mato Grosso. Por quê? Criou muitos confinamentos, se intensificou muito a produção pecuária dentro do Mato Grosso, através de confinamentos, de semi-confinamentos, e é que com certeza vai acontecer dentro do estado de Rondônia. Hoje nós já temos uma quantidade grande de confinamentos dentro do estado e provavelmente vai aumentar mais ainda. Um outro fator também bem importante que deva acontecer dentro do estado é a retomada da bacia leiteira. O estado hoje praticamente aniquilou a bacia leiteira, é muito pouco, muito baixo a quantidade de gado leiteiro que tem. Nós já fomos referência em produção de leite e hoje estamos importando queijo. Tem laticínio ali na região central que está se me falha a memória, terceiro ou quarto produto na nossa balança comercial de importação é o queijo. Olha aí. Então, nós temos condições com a produção do DDG de retomar essa produção de leite dentro do estado, transformar esse leite aí em produtos lácteos que abasteça não só a população, mas que possamos, não só a população rondonense, mas que possamos exportar esse produto para outros estados ou para os países vizinhos aqui, que hoje estamos servindo só de hub logístico, né? O suíno vem lá do Mato Grosso, passa pela Rondônia, vai lá para o Acre para atender o Peru, sendo que nós poderíamos estar produzindo aqui dentro do estado. E antes que os embutidos, né, suínos e de frango, né, vinha de Santa Catarina. Ainda vem. Ainda vem bastante, né? Ainda tem. Nós temos dentro do estado de Rondônia hoje um pequeno frigorífico em Ji-Paraná de suínos e alguns abatedouros muito pequenos, mas a grande produção, o grande consumo de carne suína nossa é de porco importado, principalmente do Mato Grosso, e alguma coisa hoje ainda vem de Santa Catarina. Antes vinha muito. Uma vez, Marcelo, eu fiz uma pesquisa em Manaus. Alguém que queria montar um frigorífico suíno em Vilhena me contratou para fazer uma pesquisa em todos os estados da região norte. E eu fiz em Manaus. E eu descobri nessa pesquisa que o manauara, ele comia mais salsicha do que o próprio peixe. Comia mais salsicha, porque lá é cultural comer salsicha com ovo. Então, principalmente você que está na periferia lá e tal, o peixe é mais caro. É mais caro o peixe. A não ser para quem pesca, senão é mais caro o peixe do que a salsicha. E essa salsicha vinha toda de Santa Catarina. Eu fiz essa pesquisa em muitos comércios e inclusive na periferia, entrevistando pessoas, visitando casas. E foi uma constatação, foi até surpresa para nós. Só complementando os dados, esses dados mesmo, a gente tem uma análise do mercado de Manaus, é o maior consumidor de salsicha calabresa do país. E calabresa eles fazem churrasquinho, calabresa. É o maior consumidor do país per capita hoje é Manaus. Por dois motivos, pelo custo e pela a facilidade de armazenamento. Não necessita de resfriamento. Verdade. Então hoje, se tu for em Manaus, você vê muitas caixas e caixas saindo, naqueles batelão, indo para atender as comunidades ribeirinhas. E isso vem do sul, hoje. Hoje vem do sul, atende pelo Mato Grosso. Então a gente tem condições aí de ampliar a nossa produção. Eu creio que a usina seja um primeiro passo da agroindustrialização do estado. Nós precisamos ter uma política governamental voltado para a agroindustrialização do estado. Nós temos que agregar valor do produto que é produzido aqui. Não podemos pegar o soja, o milho
e mandar embora. Nós temos que transformar ele em proteína. Tem um monte de frigoríficos aqui dentro do estado. Podemos trazer a indústria de suínos, tem mercado para isso. O frango pode ser ampliado, já tem um frigorífico dentro do estado, um abatedor, e eu acho que pode ser ampliado. Então, como se pudesse dar uma opinião para os gestores hoje, eu, gestor, investiria em agroindustrializar o estado. Nós temos que transformar o produto que é produzido aqui dentro. Sempre brinco que nós temos que deixar de ser colônia. E hoje nós somos uma colônia, estamos exportando matéria-prima e acaba deixando a riqueza para outros estados ou outros países. Podemos transformar isso aqui dentro do estado. Quando você fala o conselho que você daria a gestor que você está falando, gestor público. O gestor público, o estado. Eu acho que o estado tem que, as secretarias têm que investir em infraestrutura, em atrativos para que as indústrias, as empresas se instalem aqui dentro do estado. Nós temos a matéria-prima, nós temos um ótimo clima, nós temos ótimas terras. Produzimos o produto e mandamos embora. Nós temos que transformar essa matéria-prima aqui dentro do estado. Escuta, e a política de governo aqui do estado, federal e tal, eles têm programas que auxiliam esse tipo de investimento? Janeiro, hoje o estado é precário. Tem políticas, tem pessoas com boas intenções dentro do governo hoje, mas ainda é muito pequenas ações que são feitas. Hoje acho que a gente tem que ter um olhar mais macro para dentro do estado. A logística nossa portuária tem que ser melhorada. O incentivo para que as indústrias se instalem dentro do estado hoje tem que ser revisto. Eu concordo que tem que ter um incentivo fiscal, tá, beleza. Mas não é só o incentivo fiscal. Então temos que facilitar. Hoje, para você conseguir uma licença dentro do estado, muitas vezes é muito dificultoso. Então temos que rever alguns processos para que incentive o empresário, ou o próprio empresário local, ou o empresário de fora, para que venha se instalar dentro do estado, venha trazer essa indústria para dentro do estado. Temos que, acho que falta um pouco de um pensamento mais macro. Temos boas pessoas dentro do governo, dentro das prefeituras, bons técnicos, mas falta, acho que, um incentivo para que eles olhem de uma forma mais ampla e melhorem as condições para que consigam ser instalados novas indústrias, novos processadores aí de proteína, para que melhore um pouco para o produtor na ponta, né? Isso. E você se refere a isso também, a questão de legislação ambiental, por exemplo? A legislação, principalmente ambiental, nossa, é bem dificultosa. A infraestrutura logística nossa tem que repensar urgentemente na nossa infraestrutura. Agora, com o pedágio aí da BR, dificultou um pouco mais. O governo tem que pensar em criar rotas alternativas, em melhorar as rotas paralelas à BR, para que dê um fluxo maior. Hoje a gente tem uma única BR dentro do estado, nós temos que repensar essa logística nossa. E principalmente repensar a nossa logística portuária. Hoje tem uma grande dificuldade de se instalar novas empresas por falta de regulamentação, de documentação, de clareza nos processos para que essas empresas se instalem dentro do estado. Marcelo, tinha um projeto, isso é antigo, já tem mais de 15 anos, que foi apresentado por candidatos ao governo, por governo eleito, já se passaram 2 governos de 8 anos cada um, e não foi feito, que é aquela rodovia que ligaria o Cone Sul por dentro ali, pela Estrada Boiadeira, se não me engano, lá por Parecis, ali por dentro, no Corubiara, e sairia aqui em Jaci-Paraná. Tem um traçado de uma estrada, uma rodovia estadual que viria a auxiliar, seria uma alternativa à BR-364, que ligaria o Cone Sul aqui a Jaci-Paraná. Nunca mais se falou nisso. Você lembra dessas histórias, não? Tem, inclusive por coincidência, esse final de semana eu passei pela, chama RO 370, que liga de Parecis a Corumbiária. Isso. Tem 60, 70 quilômetros que falta pavimentar. Tá horrível. É uma estrada que você não anda de caminhonete a 50 por hora, muito ruim. A manutenção acho que foi esquecida.
E o atual governo, fez a pavimentação de parte dessa BR, de Certo. Corumbiara até o Trevo da Pedra, que é o Certo. entroncamento que liga para Corumbiara. Ali tem um asfalto muito bem feito, por sinal, a empresa que executou o serviço, executou uma obra bem feita, uma obra com qualidade, porém tem 70 quilômetros, se eu não me engano, que falta para concluir ela até Parecis. Seria já uma válvula para tirar toda essa produção no Cone Sul. Quem está na região de Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Pimenteira, sairia aqui por Rolim de Moura. Atualmente teria ligação até Médici, não teria por dentro ainda, mas o eixo da BR é para ligar aqui em Jaci, Paraná, vir aqui, sair em Alto Paraíso, sair aqui em cima. Existe esse projeto sim, porém não se trabalhou para que esse projeto fosse executado. E não é difícil, porque de Rolim de Moura para São Miguel ou para Alvorada, e aí sairia ali perto de Urupá e viria por dentro. Cara, tem como fazer sim, é só uma questão de boa vontade e planejamento. Né? Na verdade, já existem as linhas. Né? Existem, é só pavimentar a linha. E arrumar direitinho, né? Marcelo, continuando aqui com a usina, tem duas questões que eu quero perguntar. Eu vou nessa primeiro. Quantas toneladas de milho por ano ou por mês, enfim, por dia vocês pretendem utilizar para transformar em etanol nessa usina? E quando começa essa operação? Tá. A usina, ela consome na sua plena produção 385 mil toneladas de milho por ano. 1.100 toneladas dia. Então são 1.100 toneladas todo dia que serão processadas dentro da indústria. Isso vai gerar uma produção de 485 mil litros de etanol por dia. Mais ou menos 22 bitrem. Todo dia sai 485 mil litros de etanol da usina. Diante dos dados de consumo que hoje temos pela ANP, esse etanol atenderia, se fôssemos substituir toda a gasolina que é consumida hoje, nós atenderíamos até Ji-Paraná. Então, a usina não é suficiente para atender o estado. Lógico que não vai substituir 100%, nós vamos ter pessoas aí que ainda vão continuar usando a gasolina. Previsão de operação, segundo semestre de 2027. A usina está em fase de construção, a gente está instalando os equipamentos, e a previsão de conclusão da obra, se tudo der certo, é final de 2027. A gente está operando ela e produzindo etanol e DDG para toda a população. E um dado importante, Janier, hoje 1 litro de gasolina deve estar em torno de R$7. É por aí. O etanol, se eu não me engano, está 5,10, 5,15 na bomba. Se hoje a usina estivesse operando, nós teríamos um etanol na bomba de 3,80. Puxa vida. Ou seja, a gente faz uma conta que para você viabilizar usar o etanol em vez da gasolina nos carros flex, você tem que ter uma diferença de 30%. Certo. Então nós estamos falando de uma gasolina de 4,50, 4,60. Então nós teríamos aí uma economia para a população rondoniense de 30% no combustível usado de um modo geral. A própria gasolina tendencia-se a ficar mais barata, porque 27% da gasolina é etanol. É etanol. Que será usado. Hoje o etanol vem do Mato Grosso, é misturado aqui em Porto Velho e volta distribuindo para o resto do estado. Olha aí. E o cálculo que você fez, que a usina daria conta de atender todo o consumo de combustível de automóvel até Ji-Paraná, se fosse substituir a gasolina por etanol. Quer dizer que, como não vai haver essa substituição, daria para atender o estado todo com sobra, não daria? Sim, não. Eu creio que a parte só do consumo de etanol, mesmo que aumente para caramba, mesmo que se coloque 30% na gasolina, essa usina atenderia o estado. Não sei se 100% do estado. Eu acho que nós não vamos ter essa capilaridade, até porque dentro da frota de veículos nossa hoje do estado tem veículos que somente são gasolina, não é flex. Certo. Mas com certeza nós vamos trazer um etanol mais em conta para a população, para todo o estado. A gente vai obrigar o etanol que vem de fora a se equiparar de preço. Olha só. Marcelo,
a última pergunta sobre a usina de etanol de Rondônia, que é importante a gente falar sobre isso. E tem uma lenda bem antiga, uma história, eu falei lenda, desculpa, até foi uma brincadeira, mas Cerejeiras tem o início de uma usina de etanol muito antiga lá, eu acho que mais de 20 anos que se projetou uma usina. É essa mesma ou esse projeto é um novo projeto, é uma nova ideia? Fala pra gente. Não, de janeiro é um novo projeto. Essa usina que você se refere foi uma usina que foi projetada, acho que há uns 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás. E aí teve uma questão ambiental que não deixou plantar mas era cana uma no usina, Vale do Baporé e tal. era uma usina voltado para processamento de cana-de-açúcar. Isso. Então é um modelo totalmente diferente. Aham. Não tem ligação nenhuma com esse projeto nosso. Esse nosso é um projeto novo, é um projeto baseado nos projetos que são executados hoje no Mato Grosso. Então a gente tem Certo. tecnologias novas que no decorrer dos anos aí vieram se aprimorando, e ela é totalmente diferente, são processos totalmente distintos. Sim. E não tem ligação nenhuma com o projeto lá que tinha antigamente da cana, e houve até os problemas lá ambientais que acabou não se concretizando. Inclusive não é a primeira usina de cana do estado. Aqui na região de Santa Luzia teve uma pequena usina Sim. de cana ali, que hoje inclusive está fechada também. Está fechada aqui. Está fechada, não está produzindo. São Felipe e Santa Luzia. Aham. Mas são projetos distintos. E hoje o projeto da cana, do etanol do milho é um projeto muito moderno. É uma indústria muito moderna que se traz uma versatilidade muito grande, produz muito, e 24 horas por dia, praticamente 350 dias do ano aí. Tá certo. Eu tinha lido e sabia disso, mas eu fiz questão que você falasse, porque muita gente lá de casa podia estar se perguntando, mas é aquela usina que se fala há 20 anos? Não é, esse é um novo projeto, um projeto moderno, e que vem trazer realmente, que vai ser concluído e vem trazer muito progresso, muitos benefícios aqui para a área de produção. Quantas pessoas vão ser empregadas nisso, digamos? Vai beneficiar emprego direto, por exemplo? Está projetado hoje no atual processo 140 empregos diretos. Certo. Mas no entorno da usina eu preciso gerar mais de 500 empregos, entre motorista, manutenção, suporte elétrico, enfim, todo um ambiente que eu preciso criar no entorno para que atenda a usina. Só para você ter uma ideia, eu preciso de 500 toneladas por dia de cavaco, que a usina ela se autossustenta. Eu não preciso de energia elétrica da rede da distribuidora. Então, ela se autossustenta. No processo industrial, eu preciso do vapor. Certo. E para mim gerar o vapor, eu tenho que ter o cavaco. Esse vapor que ela gera, o contrafluxo que a gente chama, vai tocar uma turbina que vai gerar energia, e eu sustento todo o site da indústria com uma usina gerada dentro da própria indústria. Uma espécie de caldeira. É uma caldeira que vai gerar toda a energia da usina, então eu não dependo de energia da rede, da distribuidora, lá da Energisa, para atender a indústria. Olha que interessante. Ela se autoproduz, se autoalimenta de energia. Parte desse vapor que é gerado vai para a área industrial, para cozimento, para fazer as fermentações que a gente precisa fazer dentro da usina, e parte dela vai para uma turbina para gerar energia para atender todos os motores que vão estar lá ligados dentro da usina. Olha, além do emprego direto, é claro, quando se cria uma indústria para utilizar alguma matéria-prima e tal, se gera ali vários outros subprodutos que também vão precisar de pessoas para trabalhar aquele produto, e depois ele ainda vai gerar outra produção. Como você disse, vai gerar essa massa, essa biomassa que vai virar ração. Essa ração vai alimentar animais,
vai estimular a produção suínas suína enfim, leiteira e etc., nas chácaras no entorno, não é isso? Então, na verdade, ela se amplia e muito, né, essa questão da empregabilidade. Ela cria uma rede no entorno da usina, desde vamos dizer assim, um pré-industrial, que eu necessito de matéria-prima, da biomassa, da produção do milho, que vai beneficiar os produtores locais, que já existe a produção, porém o produtor vai ter a oportunidade de talvez plantar um milho na safra principal, que hoje a gente fala lá, o produtor planta milho safrinha. Milho safrinha. Mas ele vai ter a versatilidade de talvez escolher, esse ano soja não está bom, vou plantar milho. Certo. Talvez a usina ofereça uma condição melhor para que ele plante o milho na safra principal. Então eu começo lá na base com a produção de matéria-prima, da biomassa também. A gente vai viabilizar, principalmente a região de Vilhena, onde tem os solos mais arenosos, que são solos que não são aptos para agricultura, porém são aptos para silvicultura. Sim. São áreas que são possíveis de plantar árvore para virar biomassa. Então, hoje nós temos dentro do grupo econômico nosso uma floresta plantada. Então, está lá, está provado que é viável e com certeza a gente vai incentivar outros produtores a ter o plantio da silvicultura para atender a usina e daqui a um pouco outras empresas que vão se instalar. Então, a gente cria uma cadeia de produção aqui no pré-industrial, onde tem a produção da biomassa, da matéria-prima, do transporte. E no pós-industrial nós vamos também ter outra cadeia de emprego, que é o transporte do etanol, é o transporte do DTG, é o pequeno produtor que vai instalar lá seu confinamento de vaca leiteira ou seu pequeno confinamento de leite, a sua pequena indústria de ração, que é uma indústria que provavelmente venha se instalar no entorno da usina. Então a gente cria uma cadeia. E para atender essa cadeia, precisamos de uma cidade de um comércio forte, porque o motorista, ele gasta no mercado, ele corta o cabelo no cabeleireiro, ele compra a roupa, então a gente cria uma cadeia de consumo que vai beneficiar toda a região, em especial a cidade de Cerejeiras, que eu acho que vai ser a mais beneficiada em todo esse processo, até mesmo porque a usina vai estar lá. Vocês perceberam a importância de se trazer indústria para Rondônia? Porque, olha, uma indústria lá em Cerejeiras, olha o movimento econômico que ela vai fazer na região. E já pensou várias indústrias no estado de Rondônia que cabe, porque matéria-prima temos, né? Enfim, é importante que a gente reflita sobre isso e os governantes reflitam também sobre trazer industrialização para cá. Marcelo, você falou em silvicultura, né, que é plantação de árvores, de floresta e tal. Vilhena tem um plantio muito grande. A última vez que eu li, tem uma floresta lá que teria 8 milhões de árvores plantadas e tal, ali na saída de Vilhena, do lado direito, vindo para cá, não é isso? Vilhena tem um plantio muito grande de floresta plantada, né? Tem bastante. Hoje existe um projeto em Vilhena, que é da OCB, são 5.500 hectares plantados de árvore, de pinos. Eles têm a previsão de extração de resina agora, começar esse próximo ano. Então é um projeto que vai empregar agora de início 60 famílias e tendencia-se a aumentar, porque como foi faseado o plantio, então cada ano aumenta-se a necessidade de mão de obra para extrair a resina dessa árvore. Essa árvore vai ser extraída a resina por um período de tempo e após esse período a árvore é transformada em biomassa, vai lá para a usina, sustenta lá. Então esse cultivo de silvicultura em Vilhena já existe, já é uma realidade e tendencia-se a aumentar mais, produzindo além da biomassa a resina, que é produzida, que vai para a parte industrial para fazer componentes eletrônicos. Como a OCB entrou nisso? É uma cooperativa, então? Que Não, a OCB é uma empresa privada. A OCB, eu achei que fosse
É a Organização das Cooperativas do Brasil. É mesma sigla, mas não é. Tá. É uma empresa que plantou Entendi. esse cultivo lá. Eles investiram lá, apostaram numa produção de árvores numa área arenosa e deu certo. Tá lá produzindo. Croceta Batista, OCB? Isso. Tá. Então, é esse mesmo produtor que eu estava me referindo sobre aquela floresta. Eu achei que fosse a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil. É uma Eu quero empresa mandar privada. Um abraço lá para o Salatiel. Salatiel é uma figura. Pensei, onde o Salatiel entrou nisso? O Marcelo, vamos mudar de assunto um pouquinho? Já falamos bastante de usina de etanol de Rondônia. Natanzinho, foi os 30? Foi o nosso tempo? Já? Marcelo, extrapolamos o nosso Que prazo bom. aqui. O papo estava bom. Você quer deixar para falar de política em outro momento ou vamos falar um pouquinho de política aqui? Vamos falar um pouquinho, aproveitar a Muito oportunidade. bem. Marcelo, pessoal, o Marcelo, ele foi escolhido, foi convidado pelo grupo político do PP, União Brasil, aquele partido que está com a Silvia Cristina como uma pré-candidata ao Senado, e ele foi convidado para ser o suplente, o primeiro suplente da Silvia Cristina nessa possível candidatura deles ao Senado. Marcelo, sua entrada na política, Marcelo, o que te motivou? Essa possível entrada sua na política, o que te motivou? Janeiro, para mim foi uma surpresa, uma grata surpresa ter sido convidado pela Silvia. Eu sempre admirei muito o trabalho da Silvia. Eu acho que é uma das parlamentares que faz um exímio trabalho pelo Estado, a entrega que a Silvia tem, principalmente dentro da saúde. Ela faz um trabalho incontestável e sempre tive uma proximidade com ela. A Silvia, a gente fala sempre em saúde, mas ela sempre nos ajudou em outros temas. Eu fui 8 anos diretor da ProSoja, então sempre que eu precisei me recorrer em Brasília, a Silvia esteve disposta, nos ajudando e olhando com carinho as nossas pautas do agro lá, sempre tratou com carinho. Então eu sempre tive esse respeito por ela, essa admiração e uma proximidade com ela. E sempre quando ela tinha a oportunidade de estar lá no Cone Sul, a gente recebia ela muito bem e conversávamos. E para minha grata surpresa, no ano passado ela chegou até mim e falou da intenção dela de, nessa próxima pleito eleitoral, ela evoluir no processo eleitoral e me convidou para ser o pré-candidato, a primeiro suplente da pré-candidatura dela ao Senado. Então fiquei surpreso, grato, lisonjeado, porque é uma missão, a gente sabe que é árdua a missão política, mas fiquei muito satisfeito do convite. Tive que fazer um processo de convencimento na minha casa. Eu imagino. Não foi fácil. E tenho o aval hoje lá da minha esposa, da minha família, por ser a Silvia. Qualquer outro candidato com certeza não teria esse aval. Então, a gente está junto, vamos caminhar junto. Eu vou ajudar a Silvia a construir esse projeto de pré-candidatura dela. Uhum. Acredito nela, acredito no potencial da Silvia. E tenho o objetivo junto com ela de não ser um pré-candidato a suplente só da fotinha do santinho. Certo. Eu tenho um compromisso com ela e eu tenho isso comigo. Sempre que eu pego alguma coisa para fazer, eu quero fazer bem feito. Uhum. Então eu vou andar com ela, a gente já está andando, a gente já participa de reuniões, de ações junto. E a ideia é participar tanto da pré-campanha, da campanha e, se possível, numa vitória, participar do mandato lá na frente, opinando. Eu acho que o mandato de um senador ele é muito amplo, um senador pode ajudar muito o nosso Estado. E nós temos condições de talvez opinar ou trazer alguma coisa diferente para o Estado, pensar um pouquinho mais na infraestrutura do Estado,
trazer coisas novas. A saúde é um problema, a gente sabe que tem que melhorar muito, mas a gente tem que olhar também para outros segmentos. E como eu venho da parte empresarial, a visão que eu tenho, acho que é uma visão que completa a visão da Silvia. A Silvia tem muito uma visão lá da assistência social, da saúde, que ela faz muito bem, um trabalho excelente. E acho que eu consigo ajudar ela um pouquinho com a visão empresarial, com a visão lá do empregado, do que ele precisa na ponta, de melhorar um pouco essa infraestrutura do nosso estado. Olha só, Marcelo, é interessante, avaliando aí essas andanças, esse trabalho todo, esse volume de trabalho da Silvia Cristina, nem parece que ela é uma deputada federal. Parece que ela já é uma senadora, porque o volume de trabalho dela é um volume de um mandato de Senado, ou mais que isso, porque é isso que impressiona nas pessoas. Muita gente acha que ela já é senadora, ela é uma deputada federal, e com a estrutura de deputado federal ela está fazendo esse trabalho tão abrangente. Então, a Silvia é um fenômeno mesmo de trabalho e de resultado, porque muita gente faz um monte de trabalho, diz que estou fazendo isso, mas você não vê o resultado, né? E o trabalho se mede pelo resultado. E é isso que a gente observa na Silvia, o resultado desse trabalho. Então, eu entendo você, quando você diz que você só aceitou porque é a Silvia. Eu entendo. E é interessante que ela transita lá no agro, lá no meio empresarial, ela transita aqui com os funcionários públicos, ela trabalha pela transição do ex-território, ela trabalha na saúde e em várias áreas sociais ela atua, né? E você tem um trabalho também na área, não sei se você quer falar nisso, ou você é aquele que a mão direita não sabe o que a esquerda deu, mas você tem um trabalho também nessa área de saúde, de ajuda aos hospitais, ao terceiro setor de uma forma geral? Tem, a gente procura sempre tá ajudando, eu sempre muito contido com os trabalhos que a gente faz, mas a gente sempre está junto, ajudando. Temos aí o exemplo de Vilhena, que transformou a saúde de Vilhena, teve participação nossa, junto com o prefeito Flori. Então, é um trabalho que a gente fez sempre no bastidor. Certo. Procurando sempre ajudar. Eu nunca quis nada em troca. Uhum. Então, é um trabalho de coração que a gente faz lá, mesmo com a Silvia também, junto sempre, indicando algumas coisas, ajudando. Quando a gente teve possibilidade de ajudar, a gente esteve junto com ela ajudando, mas sempre no bastidor, sempre fazendo o dever de casa, cumprindo a missão que Deus deu para nós, sem pedir nada em troca. Olha só. Marcelo, mas eu te digo, antes da gente encerrar aqui, eu te digo uma coisa. Tem um bambu lá na China que ele fica 8 anos criando raiz. Aí quando ele começa a crescer, ele cresce vários centímetros por dia, ele se agiganta. Então, de repente, todo esse trabalho que você vem fazendo nos bastidores, que seja uma raiz bem profunda e que no momento em que brote, que cresça muito e que seja de muito sucesso. Tá? Eu quero te agradecer, você ter aceitado o meu convite e bater esse papo Política com Café, porque indústria é política, comércio é política, produção é política, tudo tem a ver com política, e política também falamos aqui de candidatura, de possível candidatura e ao Senado, né? Então, obrigado por ter aceitado o meu convite e estar aqui conosco batendo esse papo. Obrigado, Janir, obrigado a todos. Queria só finalizar falando que todos nós temos uma missão. Certo. E acho que agora chegou, eu, graças a Deus, estou bem nos meus negócios, a minha família está bem. E agora chegou a hora de retribuir um pouco para a população de Rondônia. Eu fiz minha vida aqui, construí tudo que eu tenho dentro de Rondônia. Sou novo de Rondônia, tenho 24 anos que estou aqui. Muitos aí já estão há muitos anos. Mas eu consegui construir a minha vida, constituir minha família dentro de Rondônia. E agora chegou o momento de contribuir.
Então, a minha ida para a política, junto com a Silvia, eu tenho certeza que a Silvia tem um coração enorme e ela quer resultado, ela tem um mandato de resultado e ela quer mais resultado. Então, a minha ida é nesse intuito, de contribuir, de tentar deixar alguma coisa aí para a população que vem, para os pequenos aí que vem, que vão ser o futuro do nosso estado. Obrigado. Marcelo. Pessoal, falamos então com Marcelo Lucas, lá de Cerejeiras, que está à frente da usina de etanol de Rondônia e que vem revolucionar a produção e a industrialização aqui de Rondônia. Tomara que seja um grande start e que o resto do estado siga como exemplo. Obrigado a vocês pela companhia. Até a semana que vem. Um abraço.